Olá, gente, boa noite. Nós estamos estudando o livro de Jeremias e, lamentavelmente, nesses dias nós ficamos sabendo que Israel tem passado por dias de tribulação, né? Mas a mesma coisa acontece já há bastante tempo e isso que nós estamos vendo no livro de Jeremias. Inclusive, o livro nos mostra que as nações que afligiriam a terra de Israel e de Judá, que moravam em Jerusalém, era uma terra que viria do norte. E isso mostra que desde aquela época Deus tem tratado com o povo. Tratado porque o povo se deixou levar por adoração a falsos deuses. Ele assimilou a adoração a deuses das cidades circunvizinhas, os Baalins. E hoje nós vamos ler o capítulo 12, mas eu vou dar umas pequenas pinceladas no capítulo 10 e 11. Eu espero que a palavra do Senhor possa nos ajudar a entender um pouco mais dessa história que nós temos visto, inclusive, ocorrer nos dias atuais, que ainda é fruto de uma época bem anterior à vinda do Senhor Jesus. Ela diz assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-o e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conhece, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e assecará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fieis deles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança. E que mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama o seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegarão espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados serei os vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderaram da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado,
Tomarei a compadecer-me deles, e o farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra, e diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinar o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e farei perecer, diz o Senhor. Bom, eu vou começar falando sobre o capítulo 10 de Jeremias, umas pequenas pinceladas. No capítulo 10 de Jeremias, vai mostrar o contraste que há entre o Senhor Deus, aquele que livrou o povo da escravidão, esteve com ele durante todo o caminho do deserto e os trouxe para a terra prometida, terra onde eles firmaram suas casas e por onde o povo firmou ali como seu lar. Só que quando eles vieram, os pastores, os sacerdotes, os profetas, eles deixaram de fazer a sua tarefa de casa, que era ensinar ao povo a temer a Deus, ensinar o povo a se portar diante do Senhor, tendo Ele como único Senhor, como único Deus de sua vida. E o que aconteceu? Esse povo, ele acabou se corrompendo, assimilando a adoração a deuses de cidades que estavam ao redor de Jerusalém, principalmente os Baalins. E aí diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, não aprendais o caminho dos gentios. Os ídolos são como o espantalho em pepinal. Eles não podem andar, não tenhais receio dele. Eles nada podem fazer o mal ou o bem. Ninguém é semelhante o Senhor. Tu és grande, e grande o poder do teu nome. Todos os sábios das nações e reino, ninguém é semelhante a ti. Seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é a porção de Jacó. Israel é a tribo da sua herança. No capítulo 10 de Jeremias, mostra que Deus vivo, ele é diferente de Baal. A diferença do Deus vivo para Baal é o seguinte, que o Deus vivo, ele supre as necessidades do povo de Israel e Judá, tanto no deserto quanto em Jerusalém. Ao passo de que Baal não passava de um espantalho dos pepinais, ou seja, a única função que ele tinha é ficar ali, parado, para espantar as aves que queriam roubar as suas lavouras. O que quer dizer nessa mensagem é que o Deus Baal, ele não poderia socorrer o povo, uma vez que ele não anda, não fala, não come, ele não faz nada. Ele é apenas um objeto de adoração. E que por isso, o único que deve ser temido é o Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, ele é vivo. E uma vez que ele é vivo, ele toma atitudes
Entre elas, ele estabeleceu que Israel fosse a sua herança. Israel é considerada a menina dos olhos de Deus. É o povo para o qual o Senhor Jesus realmente veio. E foi por causa de muitos terem renegado essa vinda do Senhor Jesus, de terem rejeitado essa vinda do Deus verdadeiro e passar a adorar outros deuses, que a salvação ela passou a ser estendida aos gentios, que são aos demais povos da terra. E durante o capítulo 10, uma coisa que Jeremias mostra é o lamento sobre a desolação que vem sobre a terra de Judá. Ele fala assim: ai de mim por causa da minha ruína, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Seus rebanhos se acham dispersos. Castiga-me em justa medida, não na tua ira, para que não me consumas. Quando o profeta Jeremias pede para que Deus castigue o povo segundo a justa medida, principalmente ele, é para que seja castigado cada pessoa de acordo com o pecado que ela cometeu. E não sejam todos julgados como um todo, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Porque muitos ali, eles se mantiveram fiéis a Deus. Eles se mantiveram fiéis aos louvores, aos costumes, às orações, a ter uma vida de purificação, assim como os pais antigamente viviam no deserto. Embora a grande maioria tivesse se deixado corromper pelos costumes das cidades circunvizinhas. Já o capítulo 11, ele mostra sobre a aliança que Deus fez com Israel. Essa havia sido quebrada. E ele diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouve as palavras desta aliança. Fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais. Os tirei da terra do Egito. Vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Mas não atenderam, não inclinaram seu ouvido. Portanto, trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Aqui mostra que o fato do povo ter deixado os costumes, aprendidos, dos seus pais, aprendido no deserto, eles serão tratados com rigor pelo eles serão tratados com rigor pelo Senhor Deus. Mas ele fala assim: Jeremias, não ore por este povo, porque não o ouvirei, porque o Senhor dos Exércitos que te plantou, pela maldade que a casa de Israel e Judá para si mesma fazem, queimando incenso de Baal,
essas serão tratadas por mim.